Alguma vez a gente já parou para pensar nas raízes mais profundas da nossa dor interior? Hoje vamos explorar uma perspectiva espiritual bem particular que vem dos ensinamentos de Joana de Ângeles. É uma forma de olhar para dentro que nos convida a ir além do que está na superfície, sabe? Para buscar o que seria uma verdadeira saúde emocional e mental. Vamos analisar essa frase. A ideia aqui é que essa mudança interna é tipo uma mudança de casa. Quase nunca é simples ou arrumadinha. Pelo contrário, dá trabalho, exige planejamento e, o mais importante de tudo, a gente precisa saber para onde está indo. É uma jornada, com certeza, mas uma jornada essencial para o nosso crescimento. E essa jornada de mudança não é uma linha reta, né? Assim como essa onda que vemos, a vida tem seus próprios ritmos. Tem horas que a gente está expandindo, crescendo, e tem horas que a gente se retrai, que parece até que demos um passo para trás. Mas, na verdade, os dois movimentos fazem parte de um ciclo super saudável e renovador. Então tá, mas qual é o propósito disso tudo? O primeiro grande conceito que a gente encontra aqui é que a vida humana não é aleatória. Ela é vista como um processo contínuo de evolução, de desenvolvimento da alma. Essa ideia de uma força universal é fascinante. A gente pode pensar nesse sol transcendente como uma fonte de energia divina que puxa tudo para cima. Desde a sementinha que brota da terra até nós, seres humanos, tudo é instintivamente impulsionado para crescer, para alcançar um estado de existência mais elevado. E o destino final dessa jornada toda? Bom, tem um nome para isso. Saúde moral. Não é um termo que a gente ouve todo dia. Ele vai muito além de bem-estar físico ou psicológico. É um estado de plenitude espiritual, que a gente alcança quando vence nossas batalhas internas e finalmente consegue despertar a alegria, a paz, valores que estavam ali, guardadinhos dentro de nós. Mas, se a evolução é o nosso destino, por que existem sofrimentos psicológicos tão profundos? É exatamente isso que essa parte da análise vai mostrar, a origem dessa dor. A explicação aqui é bem direta. As nossas escolhas importam. E muito. Quando a gente perde uma chance de crescer, de se iluminar, as consequências dessas ações não somem no ar. Elas criam um legado dentro da gente. Algo que carregamos e que pode sim aparecer como dor no presente. E o mecanismo por trás disso seria o inconsciente pessoal. Dá para pensar nele como se fosse um arquivo espiritual, sabe? É lá que ficam guardadas as questões mal resolvidas, as dívidas morais do passado. E o ponto-chave é que essas coisas não ficam lá paradas. Elas podem vir à tona na vida atual, afetando nossa saúde em todos os níveis, esperando para serem finalmente entendidas e curadas. E o que essa imagem mostra de um jeito brilhante é que essa visão é completa, é holística. De um lado, temos as raízes espirituais que a gente traz conosco, nossas dívidas morais. Do outro, os fatores da nossa vida atual, a biologia, o ambiente em que crescemos, as pressões sociais. A ideia é que essas duas realidades estão sempre interagindo. Uma influencia a outra o tempo todo. Para esses conceitos todos não ficarem só na teoria, a análise mergulha num exemplo bem concreto. O transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. Vamos ver como esse funciona. O ciclo do TOC é descrito em 3 etapas bem claras. Primeiro, vem um pensamento que invade a mente sem ser convidado e que causa muita angústia. Depois vem a ação compulsiva, aquele ritual que a pessoa se sente obrigada a fazer para aliviar a ansiedade. E por fim vem o alívio, só que é um alívio que dura pouco e que acaba reforçando todo o ciclo de sofrimento. É o mecanismo de defesa do inconsciente, tentando lidar com um conflito interno muito maior. A fonte nos traz um exemplo histórico poderosíssimo para ilustrar isso. Pôncio Pilatos, depois de condenar Jesus, mesmo sabendo que ele era inocente, foi totalmente consumido pela culpa. Essa dívida moral tão profunda teria se manifestado como uma compulsão gravíssima, a necessidade de lavar as mãos sem parar. Uma condição que, segundo a fonte, o levou ao suicídio. A lição aqui é muito clara. O exemplo de Pilatos conecta a teoria do inconsciente pessoal com algo real. A culpa que não foi resolvida, a dívida moral, ela não fica presa no passado. Ela pode se transformar numa verdadeira prisão psicológica que dita nossos comportamentos e sofrimentos hoje. Ok, já entendemos a origem do problema. Agora, vamos explorar a solução. A fonte propõe uma visão de cura que é ao mesmo tempo ampla e cheia de compaixão. E aqui tem um ponto que é uma virada de chave. O sofrimento não é visto como castigo. Muito pelo contrário, ele é apresentado como uma oportunidade. Os desafios que a gente enfrenta, por mais que doam, são, na verdade, chances de reparar desequilíbrios antigos e de restaurar a nossa harmonia interior.
Então, como a gente chega nessa cura? A abordagem proposta é integrada, baseada em 3 pilares. Primeiro, o apoio profissional, de psiquiatras e psicólogos para cuidar do corpo e da mente. Segundo, a compreensão espiritual, que dá um sentido, um propósito maior para essa jornada. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, o poder da compaixão, o amor, o apoio das pessoas ao nosso redor. No fim das contas, tudo se resume a isso. A conclusão definitiva da fonte é que o amor, nas suas mais variadas formas, é a força de cura mais poderosa que existe. É o antídoto central para a dor da alma. E essa cura não é uma responsabilidade só do indivíduo. A mensagem final é que o sofrimento mental é uma questão de todos nós. Temos um papel a desempenhar, sabe? Trocar o julgamento pela empatia e assim ajudar a criar um ambiente onde a cura seja possível para todo mundo. E terminamos com essa reflexão. Se a gente começar a entender cada dor, seja em nós ou nos outros, não como uma falha, mas como um chamado para o reequilíbrio, como isso muda a forma como a gente responde? Fica a pergunta para a gente pensar em como podemos ser agentes de mais compaixão no mundo.